Apocalipse, irmãos, cartas às igrejas, carta às 7 igrejas. No domingo passado, nós falamos sobre a carta no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Nós falamos da carta à igreja em Éfeso, domingo passado à noite. Hoje pela manhã, nós falamos do verso 8 ao verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse, na carta à igreja em Esmirna. E agora à noite, nós vamos refletir do verso 12 ao verso 17, carta à igreja em Pérgamo, tá bom? E você está convidado para o próximo domingo pela manhã acompanhar a reflexão da carta à igreja em Tiatira, e no próximo domingo à noite, carta à igreja em Sardes, tá joia? Todos os domingos pela manhã e à noite nós estamos estudando sobre as 7 cartas às igrejas no Apocalipse. Do que é? Ah, tá. É porque quase mataram eu com de canela, né? Trem quente. Hoje pela manhã, refletindo sobre a carta à igreja em Esmirna, e quase que vou até o meio-dia, né? Quase passo do horário, mas ainda terminamos em tempo. Nós explicamos que Esmirna vem de mirra, de amargo, e que essa igreja experimentou de grande tribulação, mas suportou. E as lições que nós refletimos sobre como suportar as dificuldades da vida, nós resumimos em três breves lições. A primeira delas foi desromantizando a vida, desconstruindo esse drama todo que nós vamos criando, essa ideia ilusória de um mundo que dá tudo certo, de crente que está sempre saudável, de casamento que vai sempre bem, de saúde que está sempre em dia, que se a gente orar todo mundo vai ser curado, e que se orar a gente passa em concurso, que se orar passa na faculdade, que se orar ganha o jogo. E essa é uma ilusão. A vida não é assim, e a gente já sabe que a vida não é assim. Por isso, você vai suportar melhor a vida se você conseguir perceber a vida na sua crueza, sem enfeites, sem tantos adornos. A vida do crente não é um céu constante, a vida do crente é uma esperança eterna. Aqui nós sofremos das tribulações, a gente perde. Às vezes o ímpio fica rico e a gente fica pobre, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Nem todo mundo vai ser rico. Às vezes a gente ora e não passa no concurso. É porque essa não é a lógica de passar no concurso. Passar no concurso não é ora. Passar no concurso é estuda e ora para Deus te dar graça. Casamento não dá certo só porque ora. Casamento tem que ter relacionamento, tem que ter diálogo, tem que ter sexo, tem que ter tudo, senão ele não dá certo. Você pode orar o tempo inteiro, você vai ficar sozinha, ou vai ficar sozinho. Então há uma crueza na vida, uma vida real, que nós oramos para que Deus nos fortaleça, que nós oramos para que Deus dê paz ao nosso coração, para que a gente possa enfrentar as dificuldades que virão, e certamente virão. Na quarta-feira, no nosso tempo de oração aqui, lendo mais uma vez Filipenses, eu acho que foi Filipenses, isso, lendo mais uma vez Filipenses, uma resposta bem clara de Deus ao meu coração é: até quando eu devo orar por algo? Até quando eu devo orar por algo?
Qual é o limite? E o texto diz até que eu tenha paz, não até que aconteça, porque às vezes não acontece. Não é todo pedido meu que será respondido, não é todo desejo meu que será atendido. Até quando eu vou orar? Até que eu tenha paz no meu coração. Então você tem uma causa, você está orando por uma causa, continue orando, até o momento em que você olha para aquela causa e ela já não é mais problema nenhum para você. Esse é o momento em que de fato você entregou nas mãos de Deus. Então nós precisamos dar uma desromantizada na vida para a gente poder sofrer menos. Quanto mais iludido você for, maior a desilusão será, mais dolorida ela será. Então a vida é real, gente. A vida é real. Ah, pastor, eu nunca imaginei que eu fosse traído. Por quê? Você estava se relacionando com quem? Com um poste? Com uma árvore? Com quem que você estava se relacionando? Porque se você estava se relacionando com gente igual a você, você corria o risco de ser traído, de ser enganado, até de ser morto. Porque a gente não sabe nem do que a gente é capaz, quanto mais os outros. Então a gente precisa ser menos iludido para sofrer menos desilusão. Amém? A segunda lição é que, eu esqueci, espera aí. A segunda lição é que Jesus não avalia igual o homem avalia. Gente. O pessoal fica falando que eu viajo demais, eu estou precisando mesmo. Sumir, pelo menos uns 15 dias. Mas virá, esse dia virá e não tardará. Jesus não vê como o homem vê. E todas as vezes que você tenta saber tudo a respeito dos outros, você está tendo uma atitude diabólica. Porque você está querendo tomar o lugar de Deus. A gente não sabe, gente, a gente não sabe. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado ao julgar as pessoas, porque a gente está vendo uma coisa, mas a gente só está vendo uma coisa. E as vidas e nossas vidas, elas não são configuradas de uma coisa. Nós temos histórias diferentes, nós temos caminhos diferentes. Hoje, conversando com a Cristina, nós temos coisa na nossa cabeça que a gente nem sabe que a gente tem. E não estou falando de piolho. Irmão, você tem coisa dentro dessa tua cabecinha terrível aí que você nem imagina. Você nem sabe que está aí. Num determinado momento, a igreja envolvida em muitos encontros com Deus e retiros de encontros. Então, as pessoas vão usando de coisas que elas não sabem lidar e não estudaram para psicologia e querem ser psicólogos, e não estudaram, mas querem mexer com a cabeça das pessoas. E aí vamos lá, aí tem pastor e tem pastora e tem bispa fazendo regressão nas pessoas. Aí vai lá, faz regressão, a pessoa encontra alguma coisa que ela nem lembrava que tinha. A gente não sabe lidar com isso, tenta expulsar em nome de Jesus, mas essas coisas não sabe, porque nós não estamos falando de demônio, nós estamos falando de memórias. Um monte de gente voltando de um encontro que era para ser com Deus, voltando surtado, porque a gente tem coisa na cabeça da gente que a gente nem sabe. Então Deus olha a gente, irmãos, muito além daquilo que nós mesmos percebemos. Tanto que o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a minha leitura eu não estou conseguindo perceber, mas o Senhor é capaz de encontrar caminho mau nas minhas boas estradas. No asfalto perfeito que os meus olhos veem, o Senhor é capaz de encontrar muitos buracos. Por isso o salmista apresenta ao Senhor, porque é o Senhor quem vê. E nós terminamos então falando que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está vendo todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Agora presta atenção numa coisa: o fato de Deus estar no controle de todas as coisas não significa que tudo vai dar certo para nós. Não significa que não vão acontecer tragédias, não significa, irmãos. E eu queria que você descansasse na certeza da esperança eterna, e que um dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, mas um dia, por enquanto, haverá tristeza, haverá choro, haverá dor. E nós podemos suportar todas estas coisas no Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Mas aí o posso todas as coisas não é vou vencer sempre. O posso todas as coisas é posso até perder, mas não vou desistir de crer. Amém? Carta à igreja em Pérgamo, capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Gente, Jesus é tão enfático nesse negócio que o Satanás mora lá, né? Que repete 2 vezes na carta. Verso 14: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem doutrina dos nicolaítas. Portanto, verso 16: arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Bom, primeiro eu queria dar uma dica para você ler a Bíblia. A gente não pode viver só de sermão, gente. Você não pode viver só de sermão. Nem meu e nem da internet. É necessário você pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia com calma. E procurar respostas ali, e estudar. Olha, está tão fácil estudar a Bíblia hoje, gente. É tanta possibilidade de informação. E você talvez diga assim: ah, mas eu não sei como começar. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui em 3 minutos. Carta à igreja em Pérgamo. Você vai aqui e lê: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí você pensa assim: onde é que é Pérgamo? O que é Pérgamo? Ah, uma cidade. Você vai lá e lê. Se você colocar lá no Google, sai um pouco do Instagram, para de rodar um pouco o videozinho, para de assistir besteira no YouTube. Vai lá e escreve assim: Pérgamo. Agora eu sei, é uma cidade. Inclusive chama casado. Casado significa Pérgamo. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí você pensa assim: onde é que arrumou essa espada? Aí se você parar e pensar um pouquinho, se você olhar para o lado, na revelação de Jesus a João, diz que os pés eram semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A palavra. Agora você já sabe o que é Pérgamo, você já sabe por que Jesus está usando o termo a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. Aí você continua: conheça o lugar onde você mora. Gente, que lugar é esse? Você vai lá, volta lá para Pérgamo e descobre como é que era a cidade. Gasta um tempinho lendo. Sabe por quê? Porque são muitas informações que eu certamente não consigo trazer para vocês em 30, 40 minutos. E que às vezes você perde essas informações. E aí você fala: ah, eu não sei porque o pastor não me ensinou. Não, você não sabe porque você não leu. Porque se você lê, está lá escrito. E aí você vai aprendendo. E outra coisa, sabe o que vai te ajudar? Vai te ajudar a pensar assim:
Uai, mas aqui está dizendo isso, o pastor falou outra coisa, tem alguma coisa errada, alguém está errado. Aí você vai mandar uma mensagem para mim e vai falar assim: pastor, domingo, o senhor falou isso, isso, isso e isso, mas eu estou vendo aqui que significa isso, isso e isso, como é que é? Aí eu vou te explicar. Ou então vou dizer para você: errei, olha que eu errei, não era nada disso que eu falei, acho que eu li no lugar errado, ou troquei as ideias aqui e errei, vou ter que consertar no próximo culto. Gente, você precisa se alimentar da palavra, porque se você só vê as pregações aqui e ficar vendo pregação de outro, isso não vai funcionar muito na tua vida. Vai funcionar melhor se você for um leitor da palavra, se você souber quando eu estou errando, quando eu estou acertando, tá bom? Porque isso te ajuda a caminhar firme e a não depender de mim para manter-se firme em Cristo. Amém? Então, pega a sua Bíblia, começa a ler um pouco mais, dá uma estudadinha nela, custa nada, irmãos, custa nada. Todo mundo tem Bíblia, custa nada. Ah, pastor, antigamente a gente não tinha livro, era difícil. Quando eu estava no seminário não tinha internet para ficar consultando, então a gente tinha que pegar xerox de livro emprestado, alguém que tivesse livro para emprestar, para a gente poder entender o que dizia. Mas hoje, irmãos, está tudo muito fácil de você acessar. Então acessa mais informação útil para a sua vida e foge um pouco de tanta coisa inútil que você tem acompanhado na internet. Vamos lá. Pérgamo, casado. É importante nós frisarmos que é aqui, nessa cidade, que se tem origem o pergaminho. Um couro tratado, que foi usado também, tanto que o apóstolo Paulo vai pedir: olha, peça para que traga os meus pergaminhos. E aquele rolo do Mar Morto é escrito em pergaminho, que vai dar uma autenticidade ao texto de Isaías. Ele é escrito em pergaminho. E é interessante que alguns historiadores dizem que, gente, a dificuldade parece que gera a oportunidade. O pessoal de Pérgamo queria superar a biblioteca de Alexandria. Então, o chefe lá de Pérgamo, lá, o rei, importa o cara da biblioteca de Alexandria. O cara de Alexandria diz: espera aí, não vou liberar papel para eles não, porque senão eles vão passar a gente. Bom, não tem papel, não tem livro. Se não tem livro, não tem como superar. Então vamos criar o nosso próprio papel. Uma das histórias, porque aí são histórias, uma das histórias da origem do pergaminho é justamente porque um queria ganhar do outro na questão de biblioteca, para ter a maior biblioteca do mundo, porque a primeira estava em Alexandria, a segunda estava aqui em Pérgamo. É por causa disso que se começa a escrever nesse couro tratado que é os pergaminhos. Pode haver outras histórias, mas essa é uma das correntes, tá bom? Aqui Jesus se apresenta como a palavra. Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sou a palavra. Eu sou o verbo encarnado. Eu sou a palavra que entra como uma faca que corta de todos os lados. Ela vai nas entranhas, nas partes mais profundas da alma. A palavra vai e trata, a palavra vai e transforma, a palavra vai e liberta, a palavra vai e incomoda, a palavra vai e fere. Eu sou a palavra. E é a palavra que vai julgar vocês. Irmãos, é a palavra a base de tudo. O julgamento não é feito por doutrinas criadas por homens. Não serão as doutrinas, os dogmas da igreja que nos julgam. Nem também os nossos achismos e nem as elaborações da nossa mente. O corte, o
paradigma, a régua, o prumo, é única e exclusivamente a palavra. Por isso, não importa o que você acha, e pouco importa o que você acha diante da palavra. É o que a palavra diz, e o que a palavra diz é a nossa regra de fé e prática, tá bom? Então Jesus se apresenta como a palavra. Depois ele diz: eu conheço o lugar onde você mora. E olha que legal, gente. Jesus não está vendo só o que a gente está fazendo, ele conhece tudo ao nosso redor. Tudo ao nosso redor. Ele não só conhece a nossa história, mas ele conhece tudo o que acontece ao nosso redor. Ele sabe exatamente onde nós estamos. Ele sabe as tentações que nos rodeiam, ele sabe as provações, ele sabe do inimigo que fica à espreita, ele sabe absolutamente tudo. E ele diz: eu conheço o lugar onde você mora. Eu sei que vocês estão em Pérgamo, porque Pérgamo tem as suas particularidades. Pérgamo, por exemplo, naquele momento, historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Ela foi capital da Ásia por quase 400 anos. E foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo, terceiro rei da Seleucia, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou-se a capital da província romana na Ásia. Pérgamo também é um importante centro cultural. Era famosa por sua biblioteca, que possuía mais de 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela Biblioteca de Alexandria. Pérgamo era também um destacado centro do paganismo religioso. E quando nós pensarmos daqui a pouco sobre prostituição, eu queria que você estivesse atento, porque uma das maiores ênfases que a Bíblia dá sobre se prostituir não diz respeito a homem e mulher, mas diz respeito a nós e deuses. Pérgamo era um grande e famoso centro do paganismo religioso. Eu vou só ler porque são algumas informações importantes. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Outro dado relevante é que Pérgamo havia o culto a Esculápio. Ele era o deus salvador, o deus serpente das curas, que é aquele símbolo da medicina. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali, peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. E nesse caso, os médicos eram como sacerdotes. E havia uma mistura, então, de crendice e ciência. Não confundam com João de Deus. Não estamos falando só de crendice. Nós estamos falando aqui de crendice e ciência. A gente faz isso, viu? A gente faz isso. A gente faz isso. A gente tem as nossas crendices. Você vai lá no médico, o médico te passa os remédios, você faz lá as suas garrafadas, dá uma batida de erva na cabeça, toma suas garrafadas, toma uns 4 comprimidos e ora para dar certo. É basicamente isso que acontecia em Pérgamo. Desculpa aí os irmãos da desgarrafada, mas lá em Rondônia, uma vez, quase que quebra as clínicas de oncologia, porque todo mundo começou a tomar Noni. Noni, porque Noni curava câncer mesmo, e ninguém, nem a NASA havia descoberto isso, mas lá no norte já sabia que Noni curava o que ela curava mesmo? Câncer. Isso, Noni curava câncer. Isso é uma espécie de crendice, e a gente lida bem com isso, tá? A gente acaba lidando bem com isso, uma mistura de medicina e crendice, essas coisas que a gente faz, tá? A gente não... E vai levando a vida. Então, lá em Pérgamo era onde surgiu essas ideias. E também, você tinha lá o centro do culto ao imperador. Porque é assim, gente, ó, tinha Deus de tudo quanto é jeito.
Mas se não bastasse esse tanto de Deus, eles decidiram que o imperador era um Deus. E que o lugar que o imperador ficava era sagrado. E que todo mundo agora tinha que ir até o lugar do imperador e dizer: César é Deus. César é Deus. Inclusive o primeiro foi feito para o Augusto. Aqui você tem, olha só como é que é essa religião, olha como que é esse sincretismo em Pérgamo. É assim, ó. Você pode ter o Deus que você quiser, não tem perigo nenhum. Você pode procurar o Deus que você quiser, você pode adorar o Deus que você quiser, desde que, uma vez por ano, você adore César. O mais está resolvido. Sabe esse negócio que você pode fazer tudo que você quiser, desde que uma vez por mês você venha no culto? É a mesma coisa, basicamente isso. Você pode viver do jeito que você quiser, desde que no domingo você preste um culto. Prestou o culto, está resolvido minha vida, toco a vida. Na próxima data, na próxima lua, na próxima vez que me der vontade, eu vou no culto de novo, e presto um culto de novo, e pronto, vou no templo, presto um culto, e estou resolvido com a vida. Lá podia ser desse jeito. Lá podia, eu acho que muito crente ia gostar dessa cultura do adorar o César. Só precisava ir uma vez por ano. Já pensou que legal se na igreja você precisasse vir só uma vez por ano? Que alegria, gente, que seria para muitos irmãos. Uma vez por ano. Tem irmão que ia chegar atrasado. E tem irmão que ia falar assim: justo hoje. Olha, caiu o dia de eu ir no culto, caiu bem o dia. Estou mal-humorado, não vou não. Estou de mal com a vida. Estou de mal com o universo. Era assim. Se você adorasse o César uma vez, o resto estava resolvido. Roma não ia te perseguir de jeito nenhum. É para e nesse contexto tão opressor, porque é assim, gente, ó, o conhecimento liberta. O conhecimento da palavra é libertador. O conhecimento é libertador socialmente. É importante que a gente tenha conhecimento, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o conhecimento se torna a nossa grande vaidade. E é esse conhecimento que se torna a nossa vaidade, que nos impede de percebermos as coisas simples de Deus. Nós vamos nos tornando tão complexos, tão conhecedores de tanta coisa, que o nosso coração vai endurecendo. A gente gosta das complexidades da ciência, e aí a gente começa a não suportar a ideia de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Você vai ficando tão conhecedor, e tão culto, e tão culto, e tão culto, que você já não consegue mais perceber a graça do diálogo, onde você senta e escuta uma pessoa simples, nas suas dores, nas suas lutas e nas suas dificuldades, porque para você, tudo tem que ser muito complicado, tudo tem que ser muito profundo, tudo tem que ser muito grande. E aí você começa a se afastar do mundo real e se tornar uma elite de tanta informação, que acaba sendo alienado da realidade da vida. Então, você olha para Pérgamo e assim, era para ser um lugar especial. Eles tinham cultura, eram civilizados, eles tinham leitura. Irmãos, a leitura é uma coisa espetacular na vida da gente. Eu lembro que, se falo o que falo hoje, devo bastante aos gibis. Porque é meu primeiro contato com leitura, e leitura, e leitura. Acho que muito da minha alegria eu devo ao Zé Carioca, ao Chico Bento. Depois passo por toda a turma da Mônica, até que eu evoluo um pouco e chego no Tex. Depois eu evoluo mais um pouco, vou ler Sidney Sheldon, Harold Robbins, e vou ler
Júlia e como é o nome daquela outra, aqueles outros livrinhos, esqueci o nome do outro livrinho, mas que era romancezinho. Fui ler. E alguém podia olhar para mim, lendo aquilo lá e falando, vai fazer o que com isso? Nem eu sabia. Vim descobrir depois de grande, o quanto eu usufruo de todas as leituras da infância. Porque eu sei que parece fácil falar, irmãos. Mas você pode ter certeza que não é. É para alguns, mas dá trabalho, falar dá trabalho. Então, esse lugar tinha tudo para ser um lugar espetacular. Você tinha medicina disponível, você tinha cultura, você tinha recurso. Era uma cidade importante, rica, bela. Mas ao invés dessas coisas aproximarem as pessoas de Deus, elas afastavam as pessoas de Deus. E começavam a perseguir quem não concordava com elas. Deixa eu falar a respeito da burrice. É quando você se sente tão inteligente que você não acredita que alguém possa discordar de você e estar certo. Isso é uma burrice. Quando você acha que quem discorda de você está errado, isso é de uma desinteligência, de uma estupidez absurda. Ninguém é tão bom aqui que vai estar certo sempre. E eles então oprimiam esta igreja em Pérgamo. E havia uma opressão espiritual, social. Mas Jesus diz que eles estavam suportando bem essas pressões. Por incrível que pareça, toda essa opressão demoníaca sobre Pérgamo não era o problema da igreja. Preste atenção nisso. Porque Jesus vai elogiar essa igreja dizendo assim: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Nesse contexto de opressão, eles permanecem firmes. E Jesus até traz à memória alguém que ele vai chamar de testemunha fiel. Quando eu vi esse título, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem um título melhor para você ter na vida do que testemunha fiel. Já pensou? Deus olhar para você e falar assim: minha testemunha fiel. Esse é minha testemunha fiel. Ah, mas não fez nada, não ganhou milhões de pessoas, não pastoreou grandes igrejas. Não, mas é até um evangelista assembleiano num bairro pobre, numa igrejinha com 10 pessoas na marra, vivendo de cesta básica. Jesus olha para ele e fala: essa é minha testemunha fiel. Ele é melhor do que qualquer pastor dessas churches que você vai encontrar por aí. Porque bom mesmo, irmãos, é a gente ser testemunha fiel. Ele estava falando de Antipas. Quem é o Antipas? Aí você está lendo a sua Bíblia, aparece um Antipas, você faz o quê? Fala assim: vou passar. Não, irmão, você para no Antipas e vai ver quem é o Antipas. Quem é essa testemunha fiel? Essa testemunha fiel, irmãos, historiadores dizem que ele foi morto dentro de um boi de bronze, cozido. Botaram ele dentro de um boi de bronze, botaram o boi de bronze. Quem tem panela de bronze aí vai entender bem. Botaram ele dentro de um boi de bronze, colocaram o boi de bronze no fogo. Sabe o que escutavam do lado de fora? Me tira daqui. Não. Sabe o que escutavam? Se eu sair daqui eu te mato. Não. Diz que o que escutava do lado de fora é que ele louvava ao Senhor enquanto cozinhava. Jesus diz: lembram do Antipas? Esse era a minha testemunha fiel.
ele cita o Antipas, a testemunha fiel, mas agora ele traz então as reprovações. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Sabe um exercício bom da gente fazer nessa hora? O que Jesus teria contra você? Rapidinho, pensa só em 3 coisas. Não, só 3, gente, pelo amor de Deus, senão não vai dar tempo. O que Jesus teria contra você hoje? Hoje, apareceu Jesus na tua frente e falou: ó, Silvio, você é até gente boa. Sei o lugar onde te coloquei e as tribulações que suporta. E o Renato já pensou ali, casou com a Carla. Aí Jesus fala assim: Silvio, mas eu tenho contra você algumas coisas. Você já parou para pensar que Jesus tem alguma coisa contra você? O que ele teria contra você? Mas isso é só um exercício, nem faz parte da mensagem. Volta aqui para mim. As reprovações. Sabe o que me preocupa com essas reprovações? É que eles estavam suportando bem o que estava acontecendo lá fora, mas no meio deles, algumas coisas estavam muito ruins. Porque o texto diz assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, e depois ele vai falar dos nicolaítas. Deixa eu falar para você, a igreja está suportando bem as pressões de fora, mas não está suportando as pressões de dentro. O mal que estava afligindo a igreja não estava lá fora, o mal que estava afligindo a igreja estava dentro dela. E não é toda a igreja. Ele diz assim: olha, há entre vocês. Se há entre vocês, é porque existem outros que ainda estão resistindo, apesar deste mal que há entre vocês. Às vezes, irmãos, lidar com os problemas internos dá mais trabalho do que lidar com o diabo do lado de fora. A cidade é o lugar onde está o trono de Satanás. Jesus falou: aí habita o Satanás, e o problema da igreja há entre vocês. Você está entendendo que nós não podemos fazer esse papel? Você está entendendo que eu e você não podemos ser o problema? Que nós deveríamos ser a solução, a resposta para o mundo? Que nós deveríamos ser a resposta de paz, de alegria, que nós deveríamos ser a resposta de perseverança, que nós deveríamos ser a resposta de esperança para este mundo? Porque é isso que as pessoas esperam. É isso que nos fará luz, é isso que nos fará sal. Ou pelo menos que permitirá que a nossa luz brilhe, porque nós já somos luz, e que o sal faça diferença, porque nós já somos sal. Você já parou para pensar que talvez o problema da igreja não seja o ímpio, seja o crente? E que esse crente talvez seja eu, ou você, porque a gente sempre fala do crente como se o crente fosse o outro. É igual o empresário crente que fala assim: não gosta de contratar crente, se demite então. É igual o crente que fala: eu não gosto de me relacionar com crente. Não se mata não, pelo amor de Deus. Se transforma. Porque você é a pessoa. Como é que você não consegue se relacionar com quem você é? Aqueles lá, não existe aqueles lá, existe a gente. Então, a crítica de Jesus à igreja em Pérgamo diz respeito a alguns irmãos de dentro da igreja que estão disseminando uma doutrina estranha. E aqui ele usa duas figuras interessantes, e você, agora quase igual a quadrinho de Instagram, só para você continuar acompanhando, ele usa duas figuras interessantes, e a última vai te surpreender.
que é desse jeito, esse é o gancho que se usa para fazer as pessoas assistir um videozinho de alguns minutos, ou de alguns segundos a mais, né? Que é um golpe que dá na gente. Ó, são duas, mas a última vai te surpreender. Então fica até a última. Primeiro, como eu disse, quando você for ler a Bíblia, apareceu um Balaão aqui. Que Balaão é esse? É balão de aniversário? Não, tem um A a mais. É Balaão. Conforme os registros do Antigo Testamento, Balaão era filho de Beor, que etimologicamente significa estrangeiro, alguém que não pertence ao povo, e que vivia em Petor, na região da Mesopotâmia, Números 22:5. Tido como profeta de Deus, demonstrava ser na prática, porém, um agoureiro, um encantador, e tornou-se um adivinho com certo prestígio entre os midianitas, um mágico que procurava manipular o sagrado para atender os interesses pessoais. Gente, esse é o pastor do sonho da maioria das igrejas, não é, pastor? Esse é o pastor do sonho da maioria das igrejas. Olha o que ele faz. Primeiro, ele consegue encantar todo mundo, fica todo mundo encantado. Depois ele consegue adivinhar. Olha que maravilha, um pastor que adivinha, fala do nosso futuro, fala o que vai acontecer comigo, fala o que vai acontecer comigo. Aí ele acaba tendo prestígio. Depois ele é um mágico, ele consegue manipular o sagrado para atender os interesses pessoais. Ele é um cara que traz você aqui, mexe com você, derruba você no chão, você vai ficar maravilhado. Vai ficar encantado com tanto poder. Mas é um manipulador, um agoureiro, um adivinho, diabólico. Mas é o sonho. É o sonho, está no sonho da igreja. Eu lembro, irmãos, que eu fui conhecer uma igreja num momento difícil nosso lá em Porto Velho. E nós nunca tivemos momentos difíceis com a igreja em Porto Velho. Nós tínhamos uma dificuldade em Porto Velho, era o quanto a nossa casa era roubada, né? Em 12 anos, 10 vezes. Então assim, chegou uma hora que a Cássia não aguentava mais ser roubada. E eles roubavam a nossa casa e roubavam a igreja. Roubavam, até falei que todo retiro de carnaval, todo mês de fevereiro a gente era roubado. Aí alguém, às vezes o Matos, que estava de serviço na rua, cuidando do pessoal que estava no carnaval, né? Espantando as pessoas, nunca espancando, sempre espantando as pessoas no carnaval. Matos era polícia, ainda, mas agora aposentado. Aí o Matos falava, entraram lá na casa de novo. E eu falava assim, dá uma olhada no guarda-roupa, vê minhas camisas. Aí ele olhava lá no guarda-roupa e falava, as camisas parece que está tudo aqui. Eu falei, então tá bom, televisão a gente compra outra, deixa levar. Mas um dia a Cássia já não aguentava mais, eu falei, quer saber, vamos embora. Você vê como é que a gente pensa mal, só abrindo um parênteses, como a gente pensa mal quando está angustiado e desesperado. Não era mais fácil eu pensar assim, vamos mudar de casa? Não, vamos embora, vamos embora. Vim num congresso aqui em Goiás, avisei 2 pastores que eu estava pensando em sair de Rondônia, rapidamente. Já tinha 2 possibilidades em Santa Catarina e uma no Paraná. Fui no Paraná. Sou paranaense, falei, quem sabe Deus está me chamando de volta para minha terra, né? Que dá até para cantar, que um dia eu deixei, por causa do sonho de grandeza, essas coisas todas, né? Mas assim, falei, vou para o Paraná de volta. Se você não sabe, eu sou paranaense de Umuarama. Vou para o Paraná. Cheguei lá na cidade, não vou falar a cidade, porque está transmitindo? Está transmitindo? Tá? Então não vou falar a cidade. Vai que tem alguém da cidade. Não vou falar a cidade. Mas eu cheguei lá, conheci a igreja. Irmãos, a 4ª igreja reduzida. Era a 4ª igreja reduzida, porque a igreja lá hoje deve ter 80 anos já. A 4ª igreja reduzida. E eu olhei e apreciei. Falei, gostei desse lugar. Gostei desse lugar. Beleza. Avisei um pastor lá em Rondônia, só um pastor lá em Rondônia. Falei, eu acho que eu venho embora. Vou vir embora. Eu não vou ficar mais aí não. Falei com os irmãos da igreja e na segunda-feira saímos para procurar apartamento já.
Vamos almoçar. Fui almoçar com um casal de líderes da igreja, e a irmã falou assim: pastor, você é a pessoa que nós estamos precisando. Porque nós precisamos de alguém que chama as pessoas na frente, que bota a mão na cabeça das pessoas, e que as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. A hora que ela já bota a mão na cabeça, as pessoas já ficam cheias do Espírito Santo, e que ora, e que gente é curada. E eu fiquei olhando assim. E é bom você andar com a esposa, porque nessa hora eu ainda tenho um filtro, a Cássia tem um filtro a menos. Aí a Cássia falou assim: hein, não é o Fabiano que vocês estão querendo, não. Ele não faz nada disso aí. Eu falei: não faço nada disso aí, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Irmãos, Deus fechou o nosso coração na hora. Esquece mudança, esquece tudo. Pra você ter uma ideia, nós saímos da cidade, tinha que pegar um ônibus para chegar em Curitiba, com as cortinas fechadas, para não ver sair da cidade. Do tanto de angústia que deu, de ver o que os irmãos estão esperando. Os irmãos estão esperando um ídolo. Os irmãos estão esperando outra coisa, menos pastor. Então, era essa ideia que estava entrando no meio daquela igreja. Porque depois, Balaão vai e seduz, contrata moças e seduz alguns irmãos da igreja com Balaão não, mas a história de Balaão, e é isso que está acontecendo. Então eles vão se prostituir como um culto, e prostituir, desde Amós ou Oséias, quase sempre, a Bíblia traz também esse contexto, não só de homem com mulher, mas nós com outros deuses. Quando você vai servir a outros deuses, você está se prostituindo. É esse o texto, porque a igreja se prostitui, porque ela é noiva. Ela é a noiva de Cristo. Quando ela vai se relacionar com outros deuses, irmãos, ela se prostitui. Quando a igreja coloca o coração no dinheiro, ela vira uma prostituta. Uma prostituta. Então era isso que estava acontecendo. E agora vem os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas são seguidores de um diácono. Essa era a melhor parte. A culpa é do diácono. Quem é esse diácono? Nicolau é um dos diáconos que foi separado para servir a igreja. E esse Nicolau vai desandando. Como ele é alguém que se converteu de um outro Deus, de uma outra religião, de uma outra cultura, ele vem para a igreja e agora ele quer trazer para dentro da igreja a cultura dele de lá. E aí é quando ele tenta casar as duas coisas. Eles começam a ser seduzidos por isso. Aí é ruim quando filma, viu? Eu gosto que os irmãos assistem, mas é ruim quando filma. E parece que a gente está sempre precisando de um advogado no final do culto. Mas aí o irmão sai lá da macumba, chega aqui na igreja, quer quer fazer trabalho, não quer oferecer coisa para Deus, está achando que Deus vai, eu trouxe isso aqui, eu preciso abençoar. Não é essa a nossa fé, pode ser a deles, mas não é essa a nossa. Eu já contei para você que o óleo não cura ninguém? Já contei para você? Cadê nosso óleo? Nós temos um óleo aqui. Sumiu o nosso óleo. Dona Rosa, raptaram o nosso óleo. O Davi quebrou o óleo. Nossa. Aí a gente acha assim: não, o óleo, ele é símbolo da fé. Mas ali o texto diz que é a oração. Que é a oração e não o óleo. Irmãos, me perdoe, mas é só para a gente ir abrindo a mente. Quando você pede para que eu unja o teu carro, para você não bater o carro, não vai, a gente quebra todas as seguradoras. Porque se eu ungir teu carro e você nunca bateu o teu carro, eu vou ter uma fila de carro aqui na frente falando assim: ó, passa lá no pai Fabiano.
Ou passa lá no Fabiano de Deus, ele resolve a tua vida. Nunca mal nenhum vai chegar em você. Irmãos, isso não funciona. Ah, pastor, mas eu quero consagrar o meu carro. Isso é outra coisa. Você quer consagrar seu carro a Deus? Quero consagrar o meu carro a Deus. Então tá bom. Não tem perigo nenhum. Você só vai ter que usar ele para a obra de Deus. Vai ter, aproveitar e dar carona para os outros, essas coisas todas. Vai ser consagrado a Deus. Ah, eu quero agradecer a Deus porque eu comprei esse carro. Glória a Deus, é isso mesmo. O caminho é esse. Você só tem porque Deus te deu. E tá bom, irmãos. Passou disso, vai virando crendice. Ah, passaram sangue nos umbrais da porta, então eu tenho que passar óleo na porta da minha casa para o mal não entrar. Irmãos, o mal só não entra na tua casa quando você fica do lado de fora. Entendeu? Entendeu? Que o mal da tua casa, que ele entra quando você entra com o teu coração duro, quando você entra com a tua dificuldade de perdoar, quando você entra com a tua ranzinzice, quando você entra com a tua miséria, quando você entra lamuriando, lamentando, murmurando, blasfemando. Toda vez que você entra desse jeito dentro da tua casa, o mal entrou. Ah, não tem óleo que proteja a tua casa de você. O que protege a tua casa de você é uma conversão genuína, verdadeira, de coração, de mente, de boca. Isso protege a tua casa. Protege o teu casamento, protege o teu relacionamento com os filhos. Quando a sua mente é transformada, quando o seu coração é transformado, irmão, não tem nada mais poderoso do que isso. Pode jogar 2 baldes de óleo, que faz mais diferença a sua transformação do que qualquer óleo. Ah, pastor, mas até serve óleo queimado, para você passar lá, para não estragar a madeira, que a gente passa na cerca, no toco, né? Passa óleo queimado. Ai, pastor, mas assim, eu gosto que faça isso, não tem problema nenhum. Você só precisa entender que isso vem de outras origens que não é a Bíblia. Só isso. E aí eles vão seguindo as doutrinas, as ideias do Nicolaíta. Nicolau, seguidores de Nicolau, aquele mesmo que for escolhido para ser um dos diáconos da igreja em Antioquia. Quando eu vi que era um diácono, eu achei engraçado. Nicolau era um diácono. Tem uns que dá trabalho, tem uns que só trabalham. Ao que tudo indica, Nicolau passou a elaborar posteriormente ensinamentos estranhos à fé cristã, procurando sincreticamente adaptar a doutrina dos apóstolos a práticas religiosas pagas, que incluíam, entre as suas cerimônias, a chamada prostituição sagrada. Essa prática era proveniente dos chamados cultos de fertilidade, os quais eram muito comuns no antigo mundo greco-romano. Tenho contra ti que vocês estão se deixando seduzir por outros deuses, por outras práticas. Vocês estão buscando caminhos que não é o meu caminho. Vocês estão buscando respostas que não é a minha resposta, não é a minha palavra. Vocês estão procurando saída que não são portas que eu estou abrindo. Vocês estão procurando outros meios que não seja eu. E aí você olha e fala assim, e agora? O que eu faço? Gente, a beleza do Evangelho é que ele sempre nos aponta a saída. E qual é a saída para o pecado? O arrependimento. Não tem outro. Não tem outro caminho. É o arrependimento. Então Jesus diz para eles que tenho contra vocês, mas ele diz assim, portanto, arrependam-se. Não é nunca um caminho sem saída, é sempre uma possibilidade. O arrependimento é sempre o caminho de volta à vontade de Deus. Você sabe que nós não temos dificuldade de reconhecer os nossos pecados, nós temos dificuldade de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós não temos dificuldade de sabermos que estamos errados, o que nos falta é humildade o suficiente para reconhecermos e dizermos, olha, está aqui, ó, nisso eu estou errado mesmo, e eu quero melhorar, eu quero me livrar desse mal, eu quero ser diferente. Então o caminho de volta é sempre ao arrependimento. E Jesus faz então uma promessa. Primeiro ele faz uma ameaça, né? Ele diz,
Vocês mudam, senão eu trago juízo. Não é que ele está voltando aqui no texto não, viu? É que ele vai pesar a mão aqui nesse pessoal que está procurando outro Deus. Ele fala, ó, eu vou espalhar vocês. Arrependa-se. E ele diz, aquele que conseguir vencer, esse receberá o pão da comunhão. E nesse pão da comunhão, você encontra aqui, também lhe darei o maná escondido e também lhe darei uma pedrinha branca e um nome. Há uma série de variações para essa pedrinha branca, porque falou em pedrinha, a gente já tem uma capacidade de inventar uma série de coisas. Mas assim, uma das possibilidades, a pedrinha, vou te dar só 2 possibilidades de quase 10, tá? Mas as 2 que eu achei assim mais legalzinha. E aí eu me reservo o direito de escolher as 2 que eu mais gostei. A pedrinha como um convite, né? A pedrinha como um convite, você recebia pedrinha como um ticket para entrar na festa, e aqui no caso é para a festa do pão, para a festa da comunhão, para a festa da presença, para a festa da mesa. Ou então uma outra possibilidade é o que identifica você na mesa. É o lugar na mesa identificado, tem lá uma pedrinha com o nome. Mas depois de ler tudo isso, se a sua preocupação for a pedrinha, aí você me quebra. Aí você judia de mim. Porque se no final de tudo você falar, pastor, eu quero saber da pedrinha, a vontade é de dar uma pedrada. Fala, vou te arrumar uma pedrinha, igual a do Davi com Golias, uma pedrinha. Irmãos, se você conseguir passar a outra parte, a pedrinha vem, tá? Fica em paz, você recebe a sua pedrinha. Mas pensa na sua vida antes de pensar na pedrinha. Pensa se você não está deturpando a sua fé, se prostrando diante de outros deuses. Pensa se você não está, ao invés de permitir que o Senhor seja entronizado no teu coração e dirija a tua vida, você não está entronizando a si mesmo. Vê se você não está se prostrando diante de outros deuses ou prostituindo a sua fé, entre várias possibilidades. Vê se você não termina o culto aqui e corre para casa para pegar uma água ungida, para melhorar o seu estômago, ou para libertar alguma coisa, ou para tomar um banho com uma água lá de Israel. Não, essa água veio de Israel. Esqueci o nome do rio que tem aqui. A gente chama de rio também só para agradar os goianos. Como é o nome do rio que tem aqui? Meia Ponte. É rio? É rio, Zé? Rio, Meia Ponte. Irmão, água, olha, pega lá a água do Meia Ponte. Vai ter o mesmo efeito se for o caso. Se o problema é esse, de onde vem? Mas essa água. 2 coisas que não existem, irmãos. 2 coisas que não existem. Água poderosa de Israel e óleo ungido. Até porque um óleo ungido tem que ser um óleo misturado com outro óleo. Porque aí você unge o óleo com óleo que então não existe. Esquece isso, guarda teu coração, óleo ungido e água de Israel. Pode se arrepender. Pode se arrepender. O que nós precisamos é de Cristo no nosso coração, da palavra inundando a nossa mente, a palavra que liberta, a presença que transforma. É o Espírito Santo de Deus nos guiando e nos direcionando. É disso que nós precisamos. O que nós precisamos é nos arrepender e confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados. O que nós precisamos é continuarmos crendo que Cristo é o suficiente, que não há salvação em outro e não precisamos de mais alguma coisa para sermos salvos. Não há nenhum sacrifício, não há nenhum comportamento, não há nenhuma oferta, não há nada que nós possamos oferecer em troca da nossa salvação. A salvação é de graça e recebemos pela graça mediante a fé. E que a santificação é um processo que será resultado da presença de Deus nas nossas vidas e nunca a base da nossa fé. Ninguém começa a vida cristã baseado na santificação. Nós começamos a vida cristã baseado na conversão. Você vai então
ter a experiência com a palavra e com o Espírito Santo que vai te transformando dia a dia. É isso aí, essa deve ser a nossa vida, tá bom? Ah, pastor, o que eu preciso? Você precisa amar, que é o maior e o principal de todos os mandamentos. Precisa amar. Se, mas eu não estou conseguindo amar, está aí um grande desafio para a sua vida. Então, antes de você pensar em qualquer outra coisa, dá uma olhadinha. Eu estou conseguindo amar? Eu estou conseguindo perdoar? Eu estou conseguindo viver em paz com o outro? Eu estou conseguindo espalhar a semente do amor que recebi do Senhor? Eu estou conseguindo fazer essas coisas? Porque é isso que fará a diferença nas nossas vidas. É nisso que seremos reconhecidos como filhos de Deus, quando amamos uns aos outros. Não é quando acusamos, julgamos, condenamos, e nem quando nos separamos. É quando amamos uns aos outros. Isso é fundamental para a nossa vida. Então dá uma olhadinha nisso. Esquece a pedrinha branca por enquanto e vê se a sua vida está em Cristo, se o seu coração está em Cristo e se a sua mente está em Cristo. E outra coisa, livrem-se dos ídolos. Livrem-se dos ídolos, irmãos. Por favor, livrem-se dos ídolos. Quem são os ídolos, pastor? São aqueles que dominam o teu coração. O que domina o teu coração hoje? Se não é Cristo, é um ídolo. Livrem-se disso. Coloque isso diante de Deus, e Deus há de te dar graça e me dar graça para nós sermos de fato libertos, porque já dizia o povo aí na rua: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então pronto, se você não está completamente liberto, está faltando verdade. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique em pé, por favor. Tenho que orar por alguém, né, Oswaldo? Traz aqui na frente para mim, por favor. Arrependa-se. Tem alguma coisa pela qual você precisa se arrepender? Arrependa-se. Arrependa-se e deixe. Eu quero orar por essa irmã que está aqui. 9 meses, fazendo um caminho de volta, um caminho de retorno. É isso mesmo? É isso. Seu nome? Sara? Uriel. Nós vamos orar. Eu vou orar só pela Sara ou vou orar pelo Uriel também? Você que decide, filho. Os dois? Então tá bom. Você estenda suas mãos aqui para frente. Pai querido, nós oramos, intercedemos pela Sara, pelo Uriel, por esta criança. E te louvamos, ó Deus, porque é o Teu Espírito Santo quem nos traz de volta. É o Teu Espírito Santo quem nos convence. É o Teu Espírito Santo quem nos direciona. E nessa noite de reconciliação, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los na caminhada. Que os pés deles permaneçam firmes no caminho do Senhor. Para que sejam exemplos para esta criança que está vindo. E que esta criança aprenda, olhando para os seus pais, a andar no caminho de Jesus. A amar o Senhor e a servir ao Senhor com alegria. Como igreja, nessa noite, nós oramos e abençoamos a vida da Sara e do Uriel. E fazemos isso em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Deus os abençoe, viu? Traga notícia para mim. Traga notícia, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar por você também. Feche seus olhos. Pai querido, o Senhor sabe o lugar onde estamos. Inclusive, nesse exato momento, o Senhor sabe onde está a nossa mente e onde está o nosso coração. O Senhor sabe o que nos perturba, o que nos entristece, mas o Senhor sabe também o que nos alegra e o que nos dá paz. O Senhor é o Deus que sonda e conhece os nossos corações. Nessa noite, que o Senhor tenha a nosso favor o fato de amarmos a Tua palavra e de buscarmos
caminhar em fidelidade a ela. Mas se há alguma coisa contra nós nessa noite, se estamos nos deixando seduzir, se estamos nos deixando encantar, se estamos nos deixando ser levados para longe do Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa noite, diante da Tua palavra, nos convença a um caminho de retorno, ao arrependimento, que possamos reajustar a rota, o passo, o rumo, e que possamos andar na Tua presença, para a glória do Teu nome. Nós oramos nessa noite, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar.